Sense Life, um mangá brasileiro que no começo, quando eu olhei o estilo de arte dele, me chamou um pouco minha atenção, porque mesmo que ele não tenha uma arte tão detalhada como outros mangá que eu lia na época, como Berserk, ainda assim a arte dele me encanta, porque eu gosto desse estilo de arte puxado para o mais cartunesco. Não é à toa que um dos meus mangás favoritos é Bibliomania, que tem esse estilo de arte. Mas não se deixe enganar por esse estilo cartunesco, porque a arte desse mangá também tem os seus ápices, onde ela sai de uma arte simples para algo nesse nível aqui. Mas do que se trata Sensor Life? Nessa história acompanha uma história de dois carinha, o Noah e o Caleb. Eu já queria falar sobre o Noah, porque mesmo que os dois sejam protagonistas da história, se fosse para escolher um protagonista, seria o Noah. O motivo de eu achar isso seria que ele tem um desenvolvimento mais complexo, mesmo de quem move a história é o Caleb. O primeiro capítulo começa com uma visão, na verdade um sonho do Noah, onde uma voz pergunta para ele: pelo que você vive? O Noah então responde: eu não sei. A voz pergunta se ele ainda está procurando um sentido para viver. O Noah responde: eu acho que todos nós procuramos um sentido para viver. A voz faz sua última pergunta: você procura um sentido para viver? O Noah responde: não, eu procuro um para morrer. Mas para continuar eu vou precisar explicar o sistema de poder em Sensor Life, que se dá pela mesma origem que é a perda de um ente querido, que são o tributo e as dívidas. Os tributos são como se fosse o último desejo de um ente querido, e a dívida é como se fosse maldição deixada pela pessoa que se foi. Mas mesmo que haja um sistema de poder, os poderes do personagem é um pouco abstrato, mesmo que remete um pouco ao passado deles. O que acontece muito em Gattakuta e em Chainsaw Man. Mas voltando para a história, ela mostra o Noah acordando e tendo que sair de casa para ir no mercadinho. E no meio do caminho, ele encontra o Caleb jogado na rua do jeito mais deplorável possível. E no começo o Noah fala que aquilo não era problema dele, mas no fim ele resolve ajudar o Caleb e traz ele para dentro da casa dele. Quando o Caleb acorda, o Noah dá um hambúrguer para ele. O Caleb faz uma pergunta para o Noah que sinceramente eu me recuso a dizer qual é, porque isso daqui é um canal de família. O Noah então pergunta para o Caleb se ele é sempre animado daquele jeito. O Caleb então responde que ele é só daquele jeito quando ele usa certas coisas. Mas calma, porque isso vai ser muito importante para a história. E também nessa cena, o Caleb, com toda a sua educação, percebendo que o Noah não estava muito contente com a vida, ele fala pro Noah tirar, papai. O Noah fala que já tentou, mas ele não conseguiu, e eu vou explicar o porquê. Porque isso está envolvido com o tributo do Noah. O tributo do Noah é uma espingarda onde protege o Noah de toda pessoa ou coisa que tenta atacar ele, e até dele mesmo. É claro, isso acontece depois que uma pessoa próxima morreu, mas não temos muito detalhes sobre quem foi, mas sabemos que foi alguém muito importante para ele. Mas o tributo do Caleb, como funciona? Então, essa é aquela parte do vídeo onde eu tento falar da forma mais family friendly possível. Então, lembra que eu disse que o Caleb usa certas coisas? O poder dele está relacionado com isso. Primeiro vamos falar do passado dele. O Caleb perdeu o irmão, que vivia dizendo que ninguém conseguia entender ele, porque o Caleb não se expressa muito bem. E é por causa disso que quando o Caleb usa algum tipo de entorpecente, ele consegue fazer que as outras pessoas em volta dele sintam a mesma coisa que ele está sentindo. Mas o Caleb consegue lutar com isso muito bem, mas o oponente dele não. Ok, eu vou dar uma resumida no plot principal do mangá. Lá no primeiro capítulo, o Noah mata um carinha chamado Reaver. Então, o Reaver fazia parte de uma organização de um homem chamado Salazar, que é o homem responsável por colocar uma recompensa no Caleb.
Esse Salazar quer matar qualquer pessoa que tenha tributo. E o Caleb ficou sabendo disso através de uma menina que encontrou ele, que pediu para o Caleb participar de uma organização que ela trabalhava para tentar achar o Salazar. O Caleb então aceita ao saber que era o mesmo homem que colocou uma recompensa pela cabeça dele. Então ele topa participar e entra na organização. É bom ressaltar que o Noah também entra na organização depois. Mas como o mangá ainda tá lançando, não dá pra saber como que vai terminar ainda. Mas eu vou ter que finalizar o vídeo aqui, senão ele vai ficar muito grande. Mas eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido de como o mangá de um depressivo, de um usuário, consegue ser tão bom. Então deixa o seu like, se inscreva, compartilha para ajudar o canal a crescer. Deus te abençoe e tchau!